Então, voltando aqui, pessoal. Então, olha aqui, ó, vamos ler esse trecho para a gente saber o comando da questão da interpretação e da compreensão. Primeiro, você tem de ler o texto com atenção, eu ainda vou te ensinar a ler o texto, né, saber responder quantas leituras eu devo fazer. Por enquanto, a gente está pegando a abertura, né, do seu edital, por que interpretação é diferente de compreensão. Mas a gente ainda vai passar por essas partes, né, de inferir, pegar uma questão e responder. Mas aqui é uma apresentação mais geral para vocês começarem a pensar nas aulas de interpretação. Então, as tentativas que levaram Dom João II a dissimular o imenso poderio que dispunha, e é bom lembrá-lo de que não é regateado pela Constituição do Império, diziam. O que eu quero dar para responder aqui. O que significa dissimular para vocês? Dissimular significa mentir. Significa enganar. Significa fingir. Então, quando eu falo que o Machado de Assis não falou que a Capitu tinha os olhos de ressaca, que ela era dissimulada, então quer dizer que ela era fingida, não é isso? Que ela enganava com aquela aparência dócil. A mesma coisa a gente vai pegar aqui do Dom João. Dom João queria dissimular o imenso poderio que dispunha. Quando ele fala dissimular, interpretem o texto, ele tem poder? Não, ele quer enganar que ele tem poder. Porque olha aqui, quando ele fala que quer, as tentativas que levaram Dom João, tentativas, a dissimular o imenso poderio que dispunha, então quer dizer que ele não dispunha de poder, ele queria enganar as pessoas que ele possuía poder. Então, na prática, ele atuava a demonstrar que ele tinha poder. Só que isso era uma enganação. Agora, quando fala, e é bom lembrá-lo de que não é regateado pela Constituição do Império. Quer dizer, que não é regateado pela Constituição do Império? O poder. Então quer dizer que nesse texto, nesse trecho, afirma-se que a Constituição dá poder para ele? Não. Ele que quer impor, pela lógica, dissimular, ele que quer impor que ele tem poder, mas ele não tem poder. E ele pode até ter o poder, mas isso aí é um poder discricionário dele, ele que impôs isso às pessoas. Mas não é uma informação que é regateada pela Constituição, então a Constituição não dá poder para ele, certo? Aí veio a questão, segundo o texto, esse comando é de interpretação ou de compreensão? Professor, esse comando aí é de compreensão. Significa dizer que tem de estar no texto. E se não tivesse, marca errado. Então vamos lá. Segundo o texto, Dom João procurava na prática afirmar que tinha mais poder do que a Constituição lhe outorgava. Para um pouquinho, essa primeira parte da questão. As tentativas que levaram Dom João a dissimular o imenso poderio que dispunha. Tá certo, ó. Dom João procurava na prática afirmar que tinha mais poder do que ele realmente dispunha. Só que a segunda parte da questão, tá? Isso aqui está no texto, ó, tá vendo aqui? O dissimular provaria isso aqui. Só que quando ele fala do que a Constituição lhe outorgava, o texto não permite dizer, e nem no texto, no restante do texto, que a Constituição outorga poder a ele. Então significa dizer que essa questão está errada. E ela está errada porque não está no texto. Entenderam como vocês têm de fazer? Então, vocês já têm a metade da prova, né, que é a interpretação, onde todo mundo erra. Né? Todo mundo não faz parte do serviço público. Quer passar em concurso, tem de fazer o que a maioria não sabe fazer, prova. Tá? E aí, para vocês, a partir de agora, nós vamos entrar na parte mais teórica, né, de vocês aprenderem quais são os pressupostos do texto, quais são os subentendidos do texto, como é que eu busco os subentendidos, como é que eu marco isso, o que é deítico, o que é coesão, como é que é o uso dos pronomes, como é que eu vou trabalhar a coesão anafórica, catafórica. Então, já é uma parte mais teórica. Mas se você quer saber, essa segunda parte, ela é mais simples, porque você vai aprender os processos de formação do texto. Agora, dentro da gramática, dentro da informação, da formação do texto, você precisa saber interpretar e compreender. Mas antes, jamais eu poderia pedir vocês para chegar respondendo esse tipo de questão. Ô, professor, você vai falar isso agora, depois de eu estar super empolgado na aula.
Não, é porque eu mostrei primeiro uma análise geral do que é compreender e o que é interpretar. Mas a primeira coisa que vocês têm de fazer é o seguinte: recebeu a prova, não é ler o texto, querer responder as questões de compreender. Você tem, no mínimo, de fazer 2 leituras, né? Então, não há como se chegar aqui para responder umas questões dessas aqui, porque eu estava mostrando a teoria para vocês. Você quer responder uma questão dessa aqui sem leitura? Não dá. Não pode pegar uma questão da questão e olhar, procurar a resposta no texto. Não pode mesmo. Então, essa informação dá azar. Né? Então, você vai fazer um caminho certo. Você vai fazer uma leitura e vai observar como é que você vai ler esse texto. Depois que você estiver apto com a primeira leitura, você parte para o campo 2, né, que é saber ler novamente o texto. Na segunda leitura, aí sim, você responderia questões de interpretação e compreensão. Então, quer dizer que eu só posso responder as questões de interpretação e compreensão a partir da segunda leitura, né? Então, você não pode ler ter um texto mais do que 2 vezes, gente, nenhuma vez só, porque uma vez só não dá para você responder nada, dá para você conhecer o assunto do texto. Então, a minha informação inicial é que você tenha em mente: primeiro, você vai ler o texto para reconhecer o campo, né, para você reconhecer o assunto. Se você conseguir responder todas as minhas perguntas na primeira leitura, eu vou dizer que a primeira leitura foi satisfatória. Então, vamos lá. O campo da primeira leitura é o campo que você vai responder a tipologia textual. Então, você não pode chegar já querendo responder as questões de interpretação e compreensão, certo? Mas só uma análise geral. Acho que vocês entenderam aí o que é interpretar e compreender. Então, vamos para as nossas dicas aqui. Primeira coisa, né? Então, quantas leituras devo fazer? 2. Primeira leitura. Na primeira leitura, mas antes, eu até indico os alunos, antes de ler o texto, eu até falo assim: gente, dá uma olhada nas questões, assim, no geral das questões, para vocês observarem se as questões pedem para vocês ler o texto. Porque às vezes, por exemplo, o CESP, você começa a ler na linha tal, na linha tal, na linha tal. Para que você vai ler texto se está marcação de linha? Você tem que voltar à linha. Então, se você só precisa ler o texto, realmente, se a questão tiver uma informação que peça interpretação, compreensão do texto, porque vocês já sabem quais são os comandos que vão pedir para vocês lerem o texto. Se vocês observarem, dá uma olhadinha nas questões para saber se realmente precisa da leitura integral do texto. Se não, eu vou direto ao ponto, né? Não preciso da leitura, então eu vou só reconhecer os processos linguísticos dele. Mas você vai fazer uma prova da FCC, da ESAF, que precisam sim de leitura. São bancas que quase impossível não cobrar para vocês qual é a ideia central do texto, qual que é a informação que se agarra à relação inicial do texto, né? Então isso não tem como você não encontrar nessas provas. E aí, para você, com a primeira leitura, se você for fazer, por exemplo, prova da IADES. IADES, em 2014, ela fez muitas provas já. Fez a prova do metrô, fez a prova do Secult, e aí pode ser que façam outras provas ainda. E a primeira questão de quase todas as provas dessa banca é sobre tipologia textual, tá? Então, lá no edital, depois de compreensão e interpretação, o segundo ponto vem tipologia textual. E aí o pessoal me fala assim: tipologia. Se a gente fosse avaliar pela linguística textual, não existiria esse nome. Até que existe tipologia textual, mas o melhor nome aplicável seria gêneros textuais. Mas a gente não vai discutir isso aqui agora, né? Porque seria o campo mais da linguística. E a gente vai direto ao que essas provas cobram. Se está escrito tipologia textual, eles querem saber o tipo de texto. E onde a maioria dos candidatos erra. Por quê? Porque, gente, é tão simples avaliar o que é uma narração, o que é uma descrição. Aí o pessoal fala assim: simples para você que é professora. Aí eu falo: não, larga com esse pensamento. Não é porque eu sou professora que eu vou acertar todas as questões. Eu sou humana, eu estudo, e olha, a língua portuguesa é muito vasta em raciocínio. Então, não significa por eu ser a professora que eu vá acertar todos os itens. Lógico que eu tenho mais probabilidade porque eu estou sempre em contato com a língua portuguesa. Mas eu posso sim entrar em choque com o raciocínio de uma questão. Muitas vezes eu não concordo com os gabaritos das provas, né? Principalmente CESP, que tem uns gabaritos aí meio mirabolantes. Mas tudo bem, né? A gente ainda tenta interpretar aquilo que é certo. Então, para a gente avaliar, então, a primeira leitura, né? Você vai fazer uma fonte, você vai dar uma análise no texto. Eu sempre trabalhava, até porque quem já assistiu minhas videoaulas anteriores,
eu trabalhava a fonte de referência bibliográfica. Só que a fonte de referência bibliográfica, por si, ela fala, não, e até porque eu falava assim, dá uma olhada na fonte de referência, porque elas são indícios de que tipo de texto vocês vão ler. Mas eu sempre vou voltar, tende a olhar primeiro a fonte, antes de ler o texto. Porque a fonte de referência, ela vai te mostrar uma prévia do que talvez vocês vão ler. Só que a leitura do texto, ela é importante, porque é ela que vai te dar suporte para dizer se o texto é narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. E antes de a gente entrar nesses processos, eu vou mostrar para vocês, né, dentro da primeira leitura, você vai identificar então a tipologia textual. O que é tipologia textual? São os tipos de textos, né? Os tipos de textos. A saber, nós temos hoje, né, por regra, nós temos a dissertação, a narração e a descrição. Então, esses 3 pontos são os tipos de texto. Antes de a gente entrar na leitura do texto, que eu vou ler o texto com vocês, eu vou mostrar isso em prática, a gente tem que primeiro passar por uma parte teórica. O que seria uma dissertação? Dissertação é um texto que lida com assunto, né? Então, é um assunto. Esse assunto é trabalhado de maneira abstrata, né? Então, não existe um foco concreto. Então, esse assunto ele é abstrato. Então, qual seria a diferença entre dissertação e narração? A narração, ela tem um personagem. O foco central, o foco dela é o personagem. E esse personagem pode ser um ser animado, que é quem pratica a ação, ou um ser inanimado, que é aquele que não tem capacidade de praticar a ação. E o foco é o clímax, né, que é o ponto mais alto da narração, é o foco narrativo, é a história em si, é o que eu estou contando. E, diferentemente, quando a gente fala de narração é contar uma história. E essa história pode ser real, ou fictícia. E descrição, uma análise rápida, seria descrever coisas, pessoas ou lugar. É impossível você escrever narrações sem usar descrições, assim como é impossível você usar dissertações sem usar trechos da narração. Mas a gente vai avaliar como é que a gente tem isso nos trechos, né? Porque as provas não trazem os textos inteiros, trazem parte de texto. Então, os 3 tipos de texto são esses aqui, por regra, né? Para efeito de prova: dissertação, narração, descrição. Ainda existem provas que cobram aí o que é texto injuntivo, né? Já viram esse nome? Texto injuntivo é um texto que tem função de orientar o leitor, como, por exemplo, bula de remédio, manual de instrução, receitas em geral. Esse texto injuntivo, texto que tem função de orientar o leitor. Só que isso aí já seria a tipologia, seria as subespécies, né? É como texto preditivo, como horóscopo, a Bíblia, um edital de concurso, são textos que fazem previsões. Esse texto preditivo é o texto que faz uma previsão. A Bíblia é um texto preditivo. Um horóscopo é um texto preditivo. A numerologia em si, a astrologia em si, ela é um texto preditivo, que tem a função de fazer previsões, certo? Bom, professora, então eu já sei que a dissertação é para falar de um assunto. Só que esse assunto, ele pode ser dito de 3 maneiras, né? Que a dissertação é o texto que mais cai em prova. Na redação discursiva, é o texto pedido, né? Que essas provas, ainda que você encontre em alguns editais que falam assim, você tem de confeccionar um texto de natureza técnica. Ainda que você encontre um texto, o que é um texto de natureza técnica? O que é confeccionar um texto de natureza técnica? É falar de um assunto, só que aí, esse assunto, ele vai ser dito na visão técnica, na visão, não é eu acho, eu penso, eu acredito. E sim, a lei diz, a matéria diz, o assunto diz.
Então, é um assunto que trabalha uma visão mais específica. Se quiser estudar melhor sobre dissertação, depois vocês vão comprar minha videoaula de dissertação, correto? Sobre como redigir uma redação. Mas aqui eu já adianto, né, um pouco do que eu falo lá, né, porque eu preciso, aqui eu não estou escrevendo, mas eu estou avaliando o que está escrito. Então, o que está escrito me permite dizer se o texto é dissertativo, narrativo ou descritivo. Levando em consideração que existem subespécies, né, como texto injuntivo, que é texto que tem função de orientar o leitor, texto preditivo, e os demais textos, como científico, um texto em prosa, eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aí já sei, professora, que a primeira leitura é para identificar, então, essa tal de tipologia aí. Mais ou menos eu acho que eu entendi. Não, você só anotou, porque é agora que eu vou explicar quais são as espécies, né? Olha, quando eu coloco a dissertação, eu vou colocar a dissertação aqui fora, ó. A dissertação, ela vai estar aqui nesse espaço. E aqui dentro eu vou colocar uns nomes, né, como informativa, argumentativa, expositiva e teórica. Pronto. A dissertação é um texto que lida com assunto. Esse assunto agora pode ser trabalhado pela visão da informação, da argumentação, da exposição e de forma teórica. Então, a dissertação expositiva, gente, é a mesma coisa de dissertação argumentativa, só porque os nomes, às vezes eles colocam assim separado, mas o nome é esse aqui, ó, dissertação. Toda dissertação já é expositiva. Então, eu vou colocar, dissertação já é expositiva, que é expor um assunto. Agora, nem toda dissertação é expositiva argumentativa. Agora, dissertação expositiva argumentativa. É a mesma coisa da que eu vou falar para a argumentação, certo? Então, esses nomes aqui só para vocês. Toda dissertação já é expositiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, dissertação e vou colocar também expositiva. Certo? Estão entendendo os desenhos? Então, onde eu falar que é dissertação, eu posso chamar de texto expositivo. Onde eu falar que é informativo, eu também posso chamar de expositivo. Não posso? Porque dissertação, expositivo. Certo? Esse nome dissertação expositiva argumentativa é só quando a dissertação for argumentativa. Pronto, essa análise aqui para a gente avaliar. Agora, como é que eu vou saber se esse texto, quais são as partes dessa dissertação? Olha, você vai ler o texto, agora entra a primeira leitura. Pronto, você vai ler o texto, você vai pegar a folhinha, né? Tem uma folhinha aqui, mas você pega a folha lá da prova. E aí, quando você for ler o texto, você vai ler o texto, pega a caneta, joga para lá, não vai ler, não vai colocar a caneta, você só vai ler o texto assim, ó, não para. Começa a ler do início ao fim, não para. Não estou entendendo, não faça aquela leitura, começa a ler uma linha e volta, porque não está entendendo. Não, você vai ler o texto do início ao fim, certo? Pronto, li, terminei de ler? Terminei. E aí? Ao terminar de ler o texto, você vai fazer essa pergunta. Qual o objetivo desse texto? Qual o objetivo desse texto? Você vai fazer para você mesmo essa perguntinha. Qual o objetivo desse texto? Quando você terminar de ler, você vai questionar e você vai me dar uma dessas respostas aqui. Letra A. Informar o leitor sobre um assunto. Informar o leitor sobre um
assunto. Esse assunto pode ser da atualidade, de uma lei, do funcionamento dos órgãos, das atividades da sociedade, e assim vai, você consegue avaliar isso aqui, né? Então, você vai avaliar, então, terminei de ler o texto? Sim, terminei. Pergunta para você mesmo, qual o objetivo desse texto? Informar o leitor sobre um assunto? Aí você acha que o assunto pode ser da atualidade, pode ser de uma lei, pode ser do funcionamento dos órgãos, pode ser das atividades da sociedade, enfim, informar o leitor sobre um assunto. Não achei que é isso aqui não, mas pode ser que você encontre. Qual o objetivo desse texto? Colocar o ponto de vista, do autor sobre o assunto. Se você achar que o texto tem a função de colocar o ponto de vista de alguém sobre o texto, aí você já vai entender que tipo de texto é esse. Ah, não acho que está colocando ponto de vista não, professora. Eu acho que esse texto, ele só faz isso, contar uma história. E essa história tem de me responder o que, onde, quando e como, certo? Tem que haver a resposta dessas perguntinhas. Ah, mas eu acho que o texto serve para a ABCD descrever situações, pessoas, lugares. Aí você termina de ler o texto, né? Fez a primeira leitura. Qual o objetivo desse texto? Aí você vai colocar uma dessas respostas. Informar o leitor sobre o assunto, colocar o ponto de vista do autor sobre o assunto, contar uma história em que eu consiga responder o que, onde, quando e como, descrever situações, pessoas, lugares, enfim. Se você conseguir dar uma dessas respostas, eu vou contar para vocês qual texto vocês estão lendo, certo? Mas eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco, no próximo vídeo, certo?